Capítulo 5, 11 a 14. Agora vamos para o capítulo 6. A solução para a imaturidade. A solução para esse problema da imaturidade espiritual, dessa criancice espiritual. Capítulo 6, versículos 1 e 2. Leia comigo, por favor, vamos lá. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição. Olhando para esses versículos, a gente vê que a solução requer uma resolução radical da sua parte. Tem dois imperativos aí, você precisa deixar e precisa avançar. Para você resolver o problema da letargia, da infantilidade espiritual, você vai precisar deixar algumas coisas e vai precisar avançar em direção a outras. Na língua original, o versículo diz assim: portanto, deixando os ensinamentos elementares a respeito do Messias, a palavra Cristo aí é ungido, não é Jesus, está falando de Messias ungido, termo usado no Velho Testamento bastante. Portanto, deixando os ensinamentos elementares acerca do Messias, avancemos para a maturidade. Esse deixar, essa palavra é pôr de lado, é partir, é abandonar esses ensinamentos rudimentares, como diz algumas traduções. Essa palavra é forte. Lá em Mateus 5, 15 e 14, Jesus usa essa palavra em relação aos fariseus, que ensinavam o povo de uma forma totalmente legalista e errada, e ele fala para os seus discípulos: deixem-nos, eles são guias de cegos. Abandone, deixa esses fariseus de lado, eles vão levar vocês para o buraco. Em 1 Coríntios 7, 11, o apóstolo Paulo usa essa mesma palavra, deixar, e ele usa ela como divorciar. Não divorcie, não deixe a sua esposa, se você aceitou a Jesus, mas ela consente conviver com você, mesmo tendo uma fé diferente de você. Não divorcie dela. Deixemos, deixar e avançar. O verbo deixar aqui indica deixar de uma vez por todas. Deixe de uma vez por todas, deixe para trás de uma vez por todas, a fim de seguir para frente. Agora a pergunta que eu faço para vocês é: deixar o quê? O que a gente tem que deixar para deixar de ser infantil? Ele responde: a gente precisa deixar os ensinos elementares acerca do Messias. Ele não está falando sobre o beabá do Evangelho, ele está falando sobre os ensinos elementares do Messias. E ele define que ensinos são esses. Ele dá 6 exemplos. Ele fala, por exemplo, o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte. Depois, segundo, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Amados, igreja, lembre-se, vocês precisam entender que o Espírito Santo aqui está escrevendo para cristãos que saíram do judaísmo e estão vindo para o cristianismo. Por isso que ele cita 6 verdades fundamentais para a fé judaica, que apontavam para Cristo. Essas 6 verdades fundamentais do Antigo Testamento, elas são importantes, foram importantes, porque a fé cristã repousa sobre elas, tem a sua base nelas, mas a fé cristã se realiza de forma perfeita e completa na pessoa de Cristo e no seu Evangelho. Tanto é que no capítulo 7, versículo 11, ele fala assim: se fosse possível a gente alcançar a perfeição espiritual, amadurecimento espiritual, por meio do sacerdócio levítico, araônico, por que haveria então necessidade de Deus levantar um outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque? Através do ensino e do ministério dos sacerdotes do Antigo Testamento, não tinha como chegar ao amadurecimento espiritual. Por isso que Deus mandou Jesus Cristo para completar em cima do que eles ensinaram e desenvolver um caminho melhor e maior.